Decidiu aprender Power BI, mas não faz ideia de como importar o primeiro arquivo aqui para dentro da ferramenta, como trabalhar, manusear? Fica tranquilo, que nessa aula aqui eu vou te mostrar como você importa uma planilha de Excel aqui para dentro do Power BI para desenvolver o seu primeiro projeto. E o melhor, como você consegue ainda trabalhar com um arquivo que tem várias abinhas ali, né, separadas, diferentes dentro de um Excel e unificar isso tudo numa tabela só. Fica aí comigo, você vai aprender a fazer tudo isso. Antes de mais nada, eu sou o Tom Silva, especialista em Business Intelligence e análise de dados, e meu objetivo aqui com esse canal é ajudar você a se desenvolver na carreira ou até mesmo conseguir uma nova oportunidade na área de dados utilizando essas ferramentas, como Power BI, Excel, SQL, entre outros. Então fica aqui comigo se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu já vou pedir, caso você goste aqui do conteúdo, né, caso eu te ajude aqui com alguma coisa, clique no botão de gostei aqui, que isso me ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas, tá certo? E não se esquece de se inscrever, porque a gente tem conteúdo semanalmente aqui. Vamos lá, estou com o Power BI aberto aqui, mas antes da gente começar, é importante você saber uma coisa, tá? Se você ainda nunca instalou a ferramenta, nunca baixou a ferramenta, nunca utilizou, ou está querendo usar, mas ainda não tem instalado na tua máquina, eu vou deixar disponível aqui um link para um mini curso de Power BI que eu preparei para você 100% gratuito. E lá eu te ensino a baixar, instalar e a criar o seu primeiro dashboard. Muita coisa que a gente vai ver aqui, você consegue ver lá também no mini curso, tá bom? Com mais detalhe, importando a planilha e etc. Eu vou te mostrar aqui a sua importação do arquivo. No mini curso você consegue ver com mais detalhe, inclusive como baixar a ferramenta. Então clica lá, se cadastra para receber. Quando você abrir a ferramenta, baixou, instalou a ferramenta, ela vai abrir essa carinha aqui para você. E o que que é isso daqui, né? Isso é uma tela inicial do Power BI, onde ele está te mostrando o seguinte: qual a fonte de dados, né? Seleciona uma fonte de dados para você começar. E o que que é uma fonte de dados, né? O Power BI ele é uma ferramenta que lê dados de um lugar, de uma fonte. Ele não imputa dado em um lugar, ainda pelo menos, né? Mas ele faz a leitura desses dados. E o que que é uma fonte de dados? Normalmente pode ser um banco de dados, aqui, como é o caso aqui do SQL Server, pode ser um arquivo de Excel, que é o caso que a gente vai trabalhar aqui. Pode ser um arquivo TXT, pode ser um arquivo CSV, pode ser inclusive uma página da web. Tá? Então, o Power BI trabalha com inúmeras fontes de dados, onde ele vai nessa fonte, conecta na fonte e traz os dados aqui para dentro do Power BI para a gente poder trabalhar. Então, nessa tela inicial aqui, a gente vai escolher nenhuma dessas opções aqui de fonte. Vamos clicar aqui em relatório em branco, tá? Para a gente abrir uma tela em branco aqui do Power BI. Vamos clicar lá. Então, abrir aqui a tela em branco. E isso daqui é a tela, o Canva, que nós chamamos, né? É o Canvas, onde a gente vai desenhar e colocar aqui todo o nosso relatório, desenvolver todo o nosso projeto, com os gráficos, etc. Mas para a gente poder fazer isso, a gente precisa, como eu te falei, trazer os dados aqui para dentro do Power BI, né? Porque ele não tem nenhum tipo, não tem nada aqui dentro ainda, né? Não tem nada para poder usar. Isso fica claro quando você entra aqui, ó, do lado direito, a gente tem esse cantinho aqui com algumas opções, e aqui nessa opçãozinha aqui, ó, desse barrilzinho aqui que representa um banco de dados, tá? Se eu parar o mouse, a gente vai ver que é a guia dados, tá? Então eu vou clicar nessa guia aqui, ó, e ela vai me falar o seguinte: você ainda não carregou nenhum dado. Obter dados. E aqui ele te dá um botãozinho para obter dados. O Power BI ele vai ter várias formas de você fazer a mesma coisa, várias opções, tá bom? Vários botõezinhos para você clicar que você vai conseguir fazer a mesma coisa. Como que eu obtenho dados para dentro da ferramenta? Eu posso clicar nesse botãozinho aqui, eu posso utilizar alguma dessas opções aqui que ele já me dá de cara. Percebe que ele já dá o Excel logo de cara. Por quê? Porque é uma das principais fontes que os analistas utilizam. É uma das principais. É uma conexão numa planilha de Excel. Então a gente vai ter aqui importar da fonte de dados. Se você olhar aqui em cima, ele já te dá algumas fontes também, inclusive o Excel está aqui também. Ó. Ou você pode clicar aqui em obter dados para explorar todas as fontes de dados que ele tem. Então, aqui o Power BI tem inúmeras fontes de dados. Aqui ele traz as principais, tá? Pasta de trabalho do Excel, modelos semânticos do próprio Power BI, fluxos de dados, que isso aqui fica para um outro vídeo, bancos de dados como o SQL Server, arquivos de texto, web. Então, existem várias fontes. Se você clicar aqui, ó, em mais, ele vai abrir todas as fontes existentes. Vamos clicar aqui para você ver. Ele abre todas as fontes existentes. E aí aqui você vê que ele te dá algumas categorias. Você pode pedir para ele algum arquivo. Ó. Se eu clicar aqui em arquivo, ele vai me dar lá Excel, texto, arquivo XML, JSON, pastas do computador mesmo para importar vários arquivos de uma vez, PDFs, ele também faz a leitura e etc. Bancos de dados, ó, então ele tem uma infinidade de bancos de dados aqui, muito difícil você não encontrar o conector que você precisa aqui dentro. E existem outras formas aqui do serviço da própria Microsoft, né? Microsoft Fabric e assim vai. Então, o Power BI ele conecta em muitas fontes de dados. No nosso exemplo aqui, que eu quero te mostrar, a gente vai conectar numa planilhinha de Excel, que é essa daqui, ó.
Essa daqui é a planilha de Excel e a gente tem dentro dessa planilha várias abas que representam os meses. Então imagina que você é um analista, você trabalha fazendo um relatório ali. Todos os meses você tem que extrair o arquivo do seu sistema e colocar nessa aba aqui para poder fazer um relatório em Excel, fazer um dashboard que seja. O que a gente tem como objetivo aqui é importar esse arquivo inteiro para dentro do Power BI e fazer com que todas essas abas de meses diferentes fiquem em uma única tabela, em um único arquivo, um único lugar consolidado. E toda vez que entrar um arquivo novo aqui, esses dados são atualizados sem você precisar fazer nada. Somente com um clique lá no Power BI. É incrível, né? Então a gente vai aprender a fazer isso. Antes da gente importar o arquivo, eu preciso te explicar uma estrutura aqui dentro do Excel que é importante na hora que você faz isso. Todo arquivo de Excel que você tem aqui, né? Você vai ter as sheets, que são as abas, tá certo? São todas essas abinhas aqui do arquivo. Quando você tem um intervalo de dados, né, uma planilha, uma sheet normal, ele vai aparecer de uma forma lá no Power BI. Quando você tem um arquivo formatado como tabela, que é o nosso caso aqui, esse intervalo de dados está formatado como tabela, que é um outro elemento do Excel, tá? Que você consegue identificar quando você tem uma planilha selecionada e você olha aqui em cima e ele aparece para você design da tabela. Isso quer dizer que esse intervalo de dados é uma tabela, é um elemento aqui dentro do Excel diferente da planilha, tá? Ele categoriza aqui diferente, não é uma aula de Excel, só para você poder entender a diferença quando a gente importar isso lá dentro do Power BI, tá bom? Então, dito isso, eu vou fechar esse arquivo. Os arquivos vão estar disponíveis aqui no link para você baixar esse arquivo aqui. Ele é um arquivo que a gente utiliza no nosso mini curso de Power BI, que eu estou deixando de novo, deixando o link aí para você assistir ele com mais profundidade, tá? Mas está tudo aqui para você baixar. Então vamos fechar esse arquivo aqui. E lá no Power BI, eu vou vir aqui em arquivos, né, na opção, vou cancelar aqui e vou clicar de novo para você. Ó. Eu vou vir na opção obter dados, e aqui na opção obter dados, eu quero usar uma pasta de trabalho do Excel. Vou clicar lá. Ele vai abrir o navegador do Windows para você selecionar onde o arquivo está salvo. Tá? Então é importante que você baixe o arquivo e salve ele em algum lugar aí. E aí, quando você clicar aqui, ele vai pedir para você navegar. Vou navegar até a minha base vendas, que é o nosso arquivo, e vou abrir o arquivo. Aqui, ponto importante. Por que eu te expliquei das duas estruturas do Excel? As sheets e as tables, né? Então a gente tem lá as sheets, que são as abas, e as tables, que são as tabelas, aquelas estruturas de tabelas. Porque quando você faz esse procedimento, ele está importando agora, ele está indo no nosso arquivo buscar os dados, e você percebe que ele vai trazer aqui para você, ó. Aqui ele traz o nome do arquivo, tá vendo? Então, se eu fechar aqui na pastinha, ele vai trazer base de vendas, é o nosso arquivo do Excel. Quando eu abro aqui, ele traz todas as abas que a gente tem. Mas se você prestar atenção, tem muito mais abas aqui do que eu tinha lá no nosso arquivo. No nosso arquivo, ele só tem 6 abas, que é de janeiro a junho. Aqui ele vai trazer 12 abas. E por que isso? Porque o Power BI, ele diferencia, quando você conecta no arquivo de Excel, ele diferencia tudo aquilo que é tabela, formatado como table, e o que é sheets, o que é aba, intervalo de dados puro, normal. Então ele faz essa diferença. Então quer dizer que o mês de abril 4, que você está vendo aqui, ó, são os mesmos dados, né? Dessa opção aqui, ó, de abril. Por quê? Esse que tem o azulzinho aqui é a tabela. Esse aqui, ó. Esse aqui é a tabela. Tabela. E esse aqui, que não tem o azulzinho, ó, que tem só um branquinho aqui, né? Esse daqui é a sheet. Tá, legal, já sei que ele separa. E qual que eu importo aqui? Eu prefiro sempre importar as tables, as tabelas, porque o Power BI trabalha melhor quando você tem uma tabela lá segmentada. Mas, claro, se você não tiver tabelas, não precisa, você vai importar as sheets mesmo, não precisa se preocupar em ir lá no arquivo e criar tabelas para isso, tá? Você vai importar o que você tiver. Mas caso você tenha as tables, como é no nosso caso aqui, eu prefiro que você importe as tables, tá? Então vamos lá. Todas as abas estão aqui. Eu poderia ticar cada uma dessas abas aqui para ele levar lá para dentro do Power BI. Mas eu não quero fazer isso, por quê? Se eu fizer isso aqui, todas as vezes que atualizar, entrar, por exemplo, o mês de julho ou mês de agosto, enfim, dentro do meu, aqui do nosso arquivo, eu vou ter que fazer isso manualmente novamente. Então eu não quero fazer isso. Eu vou desmarcar tudo e vou selecionar somente a primeira planilha aqui, ó. Ah, e antes que você se pergunte, né, por que que aqui está abril 4 e aqui é abril só, né? Porque como o nome da tabela e o nome do arquivo está igual, ele não deixa você ter dois nomes iguais. Então ele coloca uma numeração aqui, mas só para diferenciar, tá? Então aqui eu vou flegar
a sheet de abril e vou clicar aqui ó, em transformar dados. Não clique em carregar, tá? Você vai em transformar dados. Para quê? Para a gente poder tratar esses dados aqui em um suplemento que o Power BI tem, que é o Power Query, é onde você faz o tratamento dos dados. Explico tudo isso melhor lá no mini curso, tá? Então vou clicar aqui em transformar dados. Ele abriu para a gente aqui uma outra janela, tá? Se perceber, isso aqui é uma outra janela diferente da janela do Power BI, tá? É diferente, ó. O Power BI está aqui atrás e aqui ele abriu o editor do Power Query. Esse cara aqui é o responsável por fazer as transformações nos nossos dados e tratar as nossas tabelas. Então eu vou abrir aqui o editor do Power Query, maximizar isso. E aqui ele vai me trazer ó, a tabela que a gente importou, que ele chama de consulta, né? Chama de consulta, é a tabela. Aqui são os dados da tabela. E aqui a gente pode renomear a tabela. Aqui nessas opções de etapas aplicadas, é onde fica salvo o passo a passo das transformações. Então, por exemplo, se eu vier aqui ó, na coluna ID e deletar ela, vou dar um delete nela. Percebe que ele criou uma outra etapa aqui, ó, colunas removidas. Se eu quiser voltar essa transformação que eu apliquei, né? Quero, sei lá, eu quero voltar com a coluna do ID de novo aqui. Se eu der um Ctrl Z, como lá no Excel, ele não funciona. Estou apertando Ctrl Z, ele não funciona. Pode testar aí. Por quê? Porque melhor que Ctrl Z, o Power Query funciona como se fosse uma espécie de macros, né? Que você habilita ali algumas macros e ele vai salvando essas macros dentro dessas etapas aplicadas. Então, eu consigo meio que voltar no tempo porque essas etapas aplicadas permitem isso. Se eu clicar aqui, ó, eu vou ver que a coluna de ID voltou. Ó. Então, como que eu faço para remover esse passo aqui que eu criei de colunas renomeadas, removidas, né? Eu posso deletar ela no x aqui, ó. Ele tem um x aqui, eu deleto. Beleza. Explicado as etapas aplicadas? Assim você transforma, você consegue conectar, né, a planilha para dentro do Power BI. Se fosse só uma aba que eu quisesse trabalhar, isso aqui já seria suficiente, eu começaria a trabalhar nas minhas transformações, nas minhas edições aqui. Como a gente tem que trazer o restante das abas, né, para os nossos dados, os meses aqui para dentro, a gente tem que fazer um trabalhinho a mais aqui, que é o seguinte. Aqui nas etapas aplicadas, ó, a gente tem que voltar na etapa fonte. Então, eu vou remover essas duas etapas que ele aplica, tanto de tipo alterado quanto de navegação, que ele aplica automaticamente quando você importa um arquivo. Então, vou tirar isso, vou ficar só com a etapa fonte. Essa etapa fonte é basicamente o Power BI te perguntando o seguinte, né? O Power Query te perguntando o seguinte: você quer importar o quê? Você quer importar as sheets, aqui na coluna kind, ó, tipo, coluna kind. Ele está te perguntando, você quer importar as sheets ou você quer importar as tables que você tem? Nesse caso, a gente quer importar as tables. Então, eu vou aplicar um filtro nessa coluna kind aqui, né? Que eu vou. Aqui é só. Todos esses dados aqui são só o metadado da planilha, tá? Então ele está trazendo o nome, ó. Isso aqui é o nome da aba. Isso aqui é a data, não é data, são os dados. Então, os dados de cada aba tá dentro dessa célula. Se eu clico aqui, ó, eu vou ver que ele expande os dados de cada uma das células aqui para mim, tá? Isso aqui. Beleza. Aqui é só também o nome do arquivo, né? O nome da, da aba, né? Ou da tabela. E aqui é o tipo dela, tá? Aqui é para ele tá te falando se ela tá oculta ou não, a aba. Porque abas ocultas ele traz aqui como true, né? Hidden true. Aqui ele vai ficar como falso porque não tem nenhuma aba oculta. Então, o que eu quero fazer aqui é filtrar os dados para trazer somente as tables. Então, eu clicando aqui, ó, eu posso deixar de trazer as sheets e filtrar somente as tables. Vou dar um OK aqui. Então, eu já apliquei mais uma etapa aqui, ó, de transformação, que são linhas filtradas. Porque eu estou trazendo as tables aqui para dentro. Ótimo, mas isso aqui não resolve, né? Porque eu preciso dos dados. Com isso daqui eu não consigo fazer nada. Com isso daqui feito, agora a gente pode deletar todas as colunas e ficar só com a coluna data e a coluna item, que é o nome lá da tabela, por exemplo. Vai trazer os meses. Então eu posso selecionar essas duas colunas aqui, ó, segurando o botão Ctrl, eu seleciono as duas colunas juntas. Clico com o botão direito e vou vir aqui ó, em remover outras colunas. Vou clicar aqui em remover outras colunas. Botão direito, remover outras colunas. Quando eu faço isso, ele remove as demais colunas que eu não preciso mais e vou ficar só com essas duas colunas aqui. Ele vai aplicar aqui mais uma etapa, outras colunas removidas, né? Porque nós fizemos essa edição de remover as colunas. Agora, basta a gente clicar nessa setinha dupla que está aqui, ó, esse garfinho duplo que ele aparece, porque a gente clicando aqui, eu consigo expandir esses dados
para todas as colunas que a gente tem nos arquivos. Posso desmarcar esse usar o nome da coluna original como prefixo, tá? Não precisa disso. E eu vou dar um OK. Ele dá um disclaimer aqui, né? Ele fala que a lista pode estar incompleta, porque o Power Query ele não traz todos os dados aqui. Ele traz os dados de amostra, as 1000 primeiras linhas das suas tabelas, porque ele ainda não importou os dados aqui. Ele está fazendo uma camada de leitura ali. Então, para ganhar performance, ele não importa tudo. Ele importa as 1000 primeiras linhas, tá? Mas depois que você aplicar isso daqui, ele vai importar tudo. Então, eu desmarco aqui. Isso daqui nada mais é do que todas as colunas do arquivo, dos arquivos que a gente tem, de todas as abas. Então, eu vou dar um OK aqui. E aí, o que que aconteceu? Ele expandiu esses dados e ele abriu a nível linha a linha agora, né? De todos os dados. E se você olhar aqui, ó, vamos procurar a coluna que traz o nome lá, ó, item. Coluna I traz o nome do mês, nome da aba, né? Ou da tabela. Então, se a gente abrir aqui e carregar mais aqui, ó, você vai ver que tem todos os meses aqui agora. Todos os meses aqui. Então, ao invés de você importar uma a uma, você importa dessa forma, você consegue trazer todas as abas do arquivo. E prontinho, tá? Aqui você pode fazer todas as suas edições, que, de novo, eu mostro lá no mini curso as edições que você pode fazer aqui dentro do Power Query ainda. Um ponto importante para isso aqui funcionar bem é que você precisa necessariamente que todas as colunas do arquivo estejam iguais. Nome, né? E o nome do arquivo também não pode mudar. Então, o nome do arquivo ali, se é janeiro, se alguém for lá e trocar para janeiro 01, por exemplo, as atualizações vão quebrar. E as colunas têm que estar com o mesmo nome também. Porque se uma coluna tiver com a mesma informação, né, mas tiver com um nome diferente, por exemplo, a coluna país de origem. Se em uma aba ela tiver só país, por algum motivo, isso aqui não vai funcionar direito, porque ele vai criar uma outra coluna aqui só para país, né? Ele vai ficar com uma coluna que é a mesma informação, só que em branco, tá? Então é importante que você tenha todas as colunas com o mesmo nome. Feito isso, só depois que você aplicou tudo aqui as transformações, basta você fechar e aplicar aqui em cima, para carregar esses dados para o Power BI. Então você fecha e aplica. Ele vai começar a carregar aqui, tá? Ele está fazendo a carga desses dados, ó. E depois que você carregou, agora os dados aparecem aqui, ó, do lado direito. Acho que a gente podia ter renomeado aqui, né? Porque não é só abril agora, aqui tem todos os meses. Mas ele aparece aqui do lado direito, aí você pode começar a criar os seus relatórios. Por exemplo, eu vou colocar aqui um visual de tabela. Vou trazer, por exemplo, a coluna item lá, que a gente criou, para você ver que tem todos os meses aqui, tá? Então a gente tem todos os meses aqui. Então toda vez que você colocar um mês novo nesse arquivo e clicar aqui em atualizar, ele vai atualizar com aquela nova aba, sem você precisar fazer todo esse procedimento de novo. E aí, gostou do conteúdo? Foi útil? Comenta aqui embaixo se foi útil, se você tem alguma dúvida, e fica à vontade para sugerir novos conteúdos, tá bom? Aqui nos comentários. O mini curso está disponível aqui, os materiais aqui na descrição do vídeo, e os materiais para você acompanhar comigo também está disponível aqui na descrição do vídeo. Clica lá, acessa e não deixa de deixar seu like aí, tá bom? Vou deixar agora aqui um outro vídeo para complementar esse daqui, tá? Para você aprender agora a criar visuais dentro do Power BI. Vou deixar esse vídeo aqui disponível, clica lá e assiste. Valeu, até lá.